E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos estudar agora um tópico do direito administrativo que, olha, pode ser um tópico bem simples, bem tranquilo em prova, ou pode ser um tópico meio capetódico, né? Depende como você estudar ele aí. Fica tranquilo, vem comigo que a gente vai fazer um negócio bem legal, vai deixar coisa fina esse assunto e é uma questãozinha, ó, que tu vai ganhar na tua prova. É a parte que fala, lá no edital já vem estranho, né? Já vem assim, ó. Centralização administrativa, descentralização administrativa, desconcentração administrativa e às vezes também tá lá, concentração administrativa. Caraca, professor, 4 coisas tal? Não, não são 4 coisas. A gente vai aprender primeiro a diferença da centralização e da descentralização e aí a gente joga também o entendimento do que é a desconcentração. E a concentração é um passeio. Vamos lá, fazer o seguinte, esse tópico, por que ele pode ser difícil ou fácil? Ele vai ser fácil porque a base dele a gente já viu. É um tópico que, para ser bem entendido, a gente tem que saber aquelas regrinhas que falam da direta, da indireta, dos órgãos públicos. Tendo aquela noção desses tópicos anteriores, esse tópico flui bem mais fácil. É um tópico, você pega ele de cara, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Agora, se está afiadinho aquela parte que fala da direta, da indireta, daquela funcionamento também dos órgãos públicos, vai tudo muito mais simples. Mas vem cá, vamos um passo por vez, ó. Começar aqui pela centralização administrativa. Por que tem esse nome, Thálio? Centralização administrativa. Tá ligado o centro do poder? Sabe quem que é o centro do poder? É a administração direta. São os entes federados, União, Estado, DF e município. Eles representam o centro do poder. A Constituição Federal chegou, pegou o poder e ó, colocou na mão deles. Falou, cara, vocês 4 são o bicho. O poder é de vocês. Vai lá e desempenhem as atividades administrativas. Então, a Constituição Federal deu para eles o poder, por isso que a direta representa o centro do poder. E se a atividade administrativa, se aquele serviço público está sendo prestado pelo próprio centro do poder, a gente chama de serviço público centralizado ou descentralização administrativa. Nesse caso, o próprio ente da direta está prestando serviços públicos por meio dos seus próprios órgãos, dos seus próprios agentes. É muito fácil. Se for um serviço público prestado por um órgão que pertence à administração direta, ou até por um agente público, a banca pode falar para você que integre a administração direta, é serviço público centralizado. Por exemplo, Receita Federal. A Receita Federal faz parte do Poder Executivo Federal, faz parte da União, centralizado. A Polícia Federal, a mesma coisa. Então, quando a gente analisa que aquele órgão, aquele agente é integrante aqui da direta, é serviço público centralizado. Por quê? É o próprio centro do poder que está prestando aquela atividade. Já a descentralização, olha só, é um pouquinho diferente. Na descentralização, nós temos 2 pessoas envolvidas. Na centralização, o que a gente viu? É a própria pessoa da direta prestando. Na descentralização, não. Aqui está a direta e ela pega e passa aquele serviço público para uma outra pessoa. Cuidado, ó, aqui ele passa para outra pessoa, que pode ser uma pessoa da indireta ou mesmo para um particular. Não é para órgão, hein? É para outra pessoa. Olha só o que eu coloquei aqui, ó, nós temos 2 pessoas envolvidas. A direta passou para a indireta ou para um particular. Ué, essa parte a gente já estudou quando a direta passa para a indireta. Lembra que a direta vem por meio de lei, cria uma autarquia, fundação pública, EPEI, SEM, é aquela regrinha que a gente estuda, que a direta cria um ente da indireta. Mas e o particular, Thales? O particular ela não cria. O particular, ela contrata, ela autoriza para que ele venha e desempenhe aquele serviço público. Então aqui o particular também é uma outra pessoa. Olha como é simples a primeira parte, ó, para a gente ir por pedacinhos. Centralizado, descentralizado. Se o serviço público é prestado pelo centro do poder, centralizado. Se ele passou para outra pessoa, descentralizado. Vamos combinar que é mole, né? Então, quando eu falar para você que é um ente da indireta prestando um serviço público, é descentralizado. Quando eu falar que é um particular, que ele passou para o particular, aí é o descentralizado. Tá, os exemplos aqui desses particulares, ó. A banca pode falar aqui para você de um concessionário de serviço público. Ela pode exemplificar também com um permissionário de serviço público, até um autorizatário, mas é um particular que está prestando aquele serviço
indireta. O ente da direta não manda no particular, não tem hierarquia e subordinação. Qual que é a relação que existe mesmo entre a direta e indireta? Tutela administrativa, que é o controle finalístico, supervisão ministerial. Com o particular, nós também não temos hierarquia. O que nós temos é a fiscalização. Por exemplo, o município pega uma atividade dele, que é o transporte coletivo urbano, e passa por uma concessionária, que é um particular. Ele vai ficar ali, ó, de olho se a concessionária está prestando bonitinho aquele serviço público. Então, olha a primeira parte como é dada, como é simples. Centralizado, descentralizado. E aqui não há que se falar em hierarquia ou subordinação. Muito bem. Agora, olha só um ponto importante. Quando a gente fala da descentralização, algumas coisas mudam dependendo se essa descentralização está sendo feita para indireta ou para um particular. O que é descentralização? A descentralização é o seguinte: a direta pega a execução do serviço público, que é prestar o serviço público, e passa para a indireta ou para um particular. Contudo, ao fazer isso, nós temos algumas distinções dependendo para quem ela fez essa transferência. Olha só, muda a forma pela qual ela descentraliza, o nome que nós damos para essa descentralização e se é transferido ou não a titularidade. Vamos lá. Olha só, quando falar para você criar, você tem que ficar ligado que a direta vai criar o ente da indireta. Ela não cria o particular. Fica de olho no verbo utilizado. Agora, se ela, por exemplo, falar aqui, ó, contratar ou mesmo autorizar, ela está falando do particular. Então, cuidado com o verbo, que muitas vezes ele ajuda. Vem cá, como que a direta cria a indireta? O que precisa haver para a direta criar a indireta? Lei. Então, a forma que ela descentraliza aqui para a indireta é por lei. O nome disso é descentralização por serviços, ou pode ser chamada também de descentralização por outorga legal. São os nomes mais cobrados. Tem outros, talhos? Tem. Vou colocar até menorzinho de outra cor, mas não cai muito não. Pode ser chamado também de descentralização técnica ou descentralização funcional. Não cai muito. O que cai mais é o por serviços ou outorga legal. Nesse caso, se a banca falar para você, ó, na descentralização por serviços tal, transfere a titularidade? Sim, pode falar que sim, que é transferida aqui a titularidade. Calma que a gente aprofunda. E para o particular? O particular ela não cria, ela contrata, ela autoriza. Então o instrumento pelo qual ela passa para o particular não é lei. Aqui nós temos um contrato administrativo ou mesmo um ato administrativo. Então é por meio de contrato ou por meio de um ato administrativo. O nome disso, talhos, é descentralização por delegação ou mesmo descentralização por colaboração. E nesse caso, a direta não transfere a titularidade, ela conserva para si, ela continua ela mesma com a titularidade, ela não transfere. Então olha como é simples, quando vier uma questão dessa, você para, respira e dá uma olhada no que a banca está falando, que às vezes ela mistura. No primeiro momento é super simples. Quando a questão vier, você para. Você pega a primeira informação que você vê na frente, gruda nela e verifica se as demais informações estão na mesma linha. Se elas estiverem na mesma linha, perfeito, a questão está correta. Agora, se ela misturar aqui as linhas, aí a questão está errada, fica de olho. Então vem cá. Vou dar um exemplo, fala assim para você, ó. Na descentralização por serviços, a administração pública, por meio de um ato administrativo, vai descentralizar para um ente da indireta determinado serviço público. Está errado. Olha só, na descentralização por serviços, a direta por meio de um ato? Não, por meio de lei ele passa para a indireta. É super simples, só fica de olho então se não está sendo feito aqui a mistura dos quadrinhos. E se a banca falar criar, cuidado, hein, que ela não cria o particular, ela cria o ente da indireta. Bem fácil, é uma parte que não tem segredo, é só ter atenção a esses detalhezinhos. Agora vem cá. Se a questão vem meio genérica, é porque isso aqui é muito discutido. Isso aqui não é uma coisa pacífica na doutrina. Eu estou fazendo meio que um apanhado das doutrinas e te mostrando como você vai responder em prova. Porque no final das contas, você não quer saber as diversas posições existentes. O que você quer? Pôr o X no lugar correto. Então vem que eu vou te ensinar. Se a questão vem meio genérica, ela fala assim, ó.
Na descentralização por serviços, é transferida a execução e a titularidade? Beleza, fala que tá ok. Quando ela vem usando o nome, você pode falar que transfere sim a titularidade. Agora, se a questão vier um pouco mais taxativa, ela não vem falando do nome da descentralização, ela vem falando do ente, vai estar expresso na questão. Aí você vai ter que adotar uma outra posição que fala que a titularidade não é bem transferida a todo mundo, não. A titularidade é transferida apenas para pessoas jurídicas de direito público, no caso, as autarquias. Aí, se ela está usando o nome dos entes, você pode falar que é só para a autarquia que a titularidade é transferida. Essa titularidade não é transferida, por exemplo, para uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista. Ô Thales, é meio contraditório isso aí. Eu sei. Mas a doutrina que é contraditória e a gente tem que se adaptar conforme a banca joga. Então, qual que é a dica que eu dou? Se ela falar expressamente para você assim, ó, que a titularidade é só para a autarquia, prepê e sem não, show de bola, tá falando disso. Se ela falar que a titularidade é só para a pessoa jurídica de direito público, beleza, é isso aqui, essa posição que ela está adotando. Agora vem cá, quando ela estiver falando para você o nome da descentralização, não o ente, ela está usando aqui, ó, o nome, ela está usando o nome da descentralização. Por exemplo, a descentralização por serviços é feita a transferência da titularidade. Aí beleza, aí é uma outra posição que ela está adotando, você pode falar que é isso aí que prevalece sim. Dependendo como a questão vier, a gente até vai recorrer, né? Mas tem que ir se adaptando, conforme já veio cobrado antes, para tentar ir no mesmo entendimento da banca, porque é muito comum, inclusive, que às vezes a questão sequer seja anulada ou trocado o gabarito. Então eu sei que é confuso, mas vai com calma que vai dar certo. Faz a decorebinha aqui do quadrinho igual a gente fez, que é simples, não tem segredo. Falou o nome, transfere a titularidade. Caso fale do ente em espécie, é só para a autarquia, para os outros não. Beleza? Vem comigo no outro quadro. Olha só. Um outro ponto muito importante agora, para não confundir centralização com descentralização, é a desconcentração. Tem esse ozinho, que é um ozinho de órgão. Por quê, Thales? O que é desconcentração? A desconcentração é a técnica administrativa de criação de órgãos públicos. É a técnica administrativa de distribuição interna das competências de uma pessoa jurídica. Aqui na desconcentração, nós não estamos passando para outra pessoa jurídica. Nós estamos dividindo aquilo dentro da mesma pessoa jurídica. E olha só, quando a gente faz essa distribuição interna das competências, o que a gente está criando? Um órgão. Estamos criando um órgão público. O órgão público está dentro da estrutura de uma pessoa jurídica da direta ou da indireta. Então, quando você pega lá, União, Estado, DF, município, autarquia, fundação pública, EPI, SEM, e um desses entes divide internamente as suas atribuições, as suas competências, o nome disso é desconcentração. Na desconcentração, há a criação de uma nova pessoa jurídica? Não, pois o órgão público não é pessoa jurídica. Mas na desconcentração, há uma relação de hierarquia e subordinação? Opa, claro que tem, pois os órgãos públicos são hierarquizados, são subordinados. Então tem que tomar cuidado para não confundir em prova a descentralização com a desconcentração. Mas calma, que tem um esquema que eu vou fazer que vai ajudar muito. Olha só, se na desconcentração nós estamos criando um órgão público, na concentração nós estamos extinguindo. Então, se a banca falar para você da extinção de um órgão público, é concentração, ou da fusão. O que é fusão? Nós temos dois órgãos, esses dois órgãos são extintos e juntados para fazer um órgão novo. Falou então de extinção ou fusão, a fusão é meio discutido, mas pode colocar que vale também. Falou da extinção ou fusão, estamos falando da concentração administrativa, beleza? Beleza, agora vem cá. Vamos entender um pouquinho essa diferença da centralização e da descentralização. Olha só. O ente da direta é pessoa jurídica? É, são pessoas jurídicas, tem personalidade jurídica. Por exemplo, aqui, ó, vamos colocar como exemplo a União. Beleza, a União é uma pessoa jurídica. E a indireta? São pessoas jurídicas? São, eles têm vida própria, têm personalidade jurídica. Por exemplo, o INSS, que é uma autarquia aqui federal, é uma autarquia que pertence à União. Então, ter personalidade jurídica é ter patrimônio próprio, é ter capacidade processual, ele existe sozinho, tem vida própria. Então, quando a União vem e cria aqui um ente da indireta, quando a direta vem e cria aqui, ó, olha só, um ente da indireta, ele está criando uma nova pessoa. Ele está fazendo a criação de uma nova pessoa, alguém que tem vida própria. E cada um manda na sua casa, mas vamos por partes.
Quando o serviço público é prestado pelo próprio ente da direta, o próprio ente é federado prestando o serviço público, qual que é o nome disso? Centralização. Então, quando é o próprio ente federado prestando o serviço público, nós temos a chamada centralização administrativa. Aí, quando pega e passa para a indireta, qual que é o nome disso? Descentralização. Olha só, quando o serviço público é prestado aqui pelo ente da indireta, nesse caso nós temos a denominada descentralização. Olha como é fácil, ó. Se é direta prestando centralizado, se é a indireta, isso aqui é descentralizado. Joia. Vamos falar um pouquinho mais da descentralização? Esquece o particular, tá? Vamos falar da indireta agora. Nesse caso aqui, houve a criação de uma nova pessoa jurídica? Houve. Aqui nós tivemos a criação de uma pessoa jurídica, que é o ente da indireta. Mas vale lembrar o seguinte, hein? Que entre a direta e a indireta, entre a direta e a indireta, não há que se falar em hierarquia, não existe hierarquia e não existe também subordinação. Então, cuidado com essas regrinhas aqui da direta e indireta. Agora vem cá. Quando a administração pública direta, a União, por exemplo, vai criar um órgão público, o órgão público ele tem vida própria, ele existe fora da pessoa jurídica? Não. O órgão público ele é o quê? Divisão interna das pessoas jurídicas. É como se ele fosse os quartinhos dessa casa. E quando a gente está desconcentrando, criando um órgão público, nós estamos fazendo uma divisão interna. Então, essa divisão interna das competências, a criação de órgão público, como a gente chama? Desconcentração. Então, a desconcentração, vale lembrar que é feito dentro da pessoa jurídica. Olha só, a indireta também pode desconcentrar, tá? Ela também pode criar os seus órgãos públicos. Mas vem comigo. Quando a gente fala aqui da desconcentração, nesse caso aqui, houve a criação de uma nova pessoa jurídica? Não houve. Então aqui, ó, não há criação de nova pessoa jurídica. Não há que se falar em nova pessoa jurídica, é uma distribuição interna da mesma pessoa jurídica. E fala pra mim, o dono da casa manda no quarto da casa? Lógico. Dessa forma, aqui na relação de desconcentração, aqui nós temos uma relação hierarquizada e uma relação de subordinação. Então, aqui nós temos uma relação de hierarquia, aqui nós temos uma relação de subordinação. Bem simples, né? Pois é, bem simples, né? Sim, é bem tranquilo isso aqui, mas vamos ver como que vem em prova. Porque, vem cá, a desconcentração e a descentralização têm nomes parecidos. E a banca se utiliza disso para fazer pegadinha. O que você tem que ficar atento? O desconcentração tem um ozinho de órgão, está criando um órgão público. O órgão público não é pessoa jurídica, então na desconcentração não há criação de nova pessoa jurídica, enquanto na descentralização foi criada uma nova pessoa jurídica, se a descentralização foi para a indireta. Na desconcentração nós temos hierarquia e subordinação. Os órgãos são hierarquizados, são subordinados. Já na descentralização, não. Olha só. A realização de algumas funções do Estado por meio de outras pessoas jurídicas caracteriza a descentralização. Olha, quando o Estado presta suas funções por meio de outras pessoas jurídicas, isso é a descentralização? Correto. Aqui nós temos a direta prestando por meio da indireta ou por um particular. Tanto em um caso quanto em outro, são pessoas diferentes. Então, dessa forma, a questão correta. Próxima questãozinha. A desconcentração administrativa consiste no desmembramento de órgãos públicos para a criação de diversas pessoas jurídicas, as quais se distribuem competências mantidas ligadas por um vínculo de subordinação ao órgão originário. Vamos lá. A desconcentração, que é o que a banca está falando, tem esse ozinho aqui, que é um O de órgão, tem um O de órgão público. E olha só o que ela disse então, vamos ver se bate, ó. Consiste no desmembramento de órgãos públicos, ok? Para a criação de diversas pessoas jurídicas. Epa, essa parte aqui está errada. Por quê? Quando a gente desconcentra, quando a gente cria um órgão público, nós não temos uma nova PJ. O órgão público não é pessoa jurídica. Então essa parte aqui está errada. Vamos ver o restante?
as quais se distribuem competências mantidas ligadas por um vínculo de subordinação ao órgão originário. Realmente, a desconcentração é uma distribuição de competências, tem subordinação, mas aquele erro matou a questão toda. Questão errada. Próxima. Considere que o Estado tenha criado uma entidade e a ela transferido por lei determinado serviço público. Nesse caso, ocorreu descentralização por meio de delegação. Bom, a gente tem aqui a direta. O que a gente sabe que a direta faz? Ela vem e pode descentralizar para um ente da indireta ou mesmo para um particular. Ela pode descentralizar para a indireta ou para um particular. E nós sabemos que quando ela faz isso, algumas coisas mudam. Olha só, criado uma entidade. Quando que ela cria? Pô, ela vai criar aqui o ente da indireta. Lembra que aqui é feito por lei, enquanto para o particular é por um contrato administrativo ou por um ato administrativo. Aqui em cima a gente chama de descentralização por serviços ou por outorga legal, enquanto aqui embaixo é descentralização por delegação ou descentralização por colaboração. Aquele quadrinho, pô, tá vendo como é fácil? É a reprodução mesmo. Aqui em cima transfere a titularidade, aqui embaixo não transfere. Mas vamos lá, ó. Criado uma entidade. Pô, ele cria o ente da indireta. Estamos aqui, então, no quadrinho de cima e não no de baixo. Por lei, ok, foi por lei mesmo. Nesse caso, ocorreu descentralização por delegação? Por delegação? Não foi por delegação. Foi por serviços ou outorga legal. Esse delegação que tornou errado, então. Aqui o que rolou foi a descentralização por serviços ou descentralização por outorga legal. Questão errada e tendo o esqueminha aí, não tem como dar ruim em prova, hein? Então, ó, questãozinha errada, bora para a próxima. Verifica-se a descentralização por colaboração. Olha o quadro que a gente acabou de fazer, hein? Por colaboração é quando ela passa para quem? Para um particular. Quando o poder público, por meio de contrato ou ato administrativo unilateral, maravilha, até aqui está correto. Para o particular é por contrato ou por ato, transfere a titularidade e a execução de determinado serviço público à pessoa jurídica de direito privado. Epa! Para o particular, ela não transfere a titularidade, somente a execução. Questão errada. Bora fazer mais uma. Considera-se desconcentração, ó, a desconcentração tem esse ozinho aqui do quê? De órgão, não tem como errar, lembra disso. A transferência pela administração da atividade administrativa para outra pessoa, física ou jurídica, não, cara, órgão público não é pessoa, ele não tem personalidade, questão errada. Olha só, vem cá, reparou como esse conhecimento de órgão, tal, que é pessoa jurídica, não é muito importante? Fundamental para fazer as questões. Bastante atenção nesses pontos aí. Por isso que antes de sair respondendo igual um cavalo bravo, para e faz o que a gente está fazendo. Vê de quem que ela está falando. Ah, desconcentração ou de órgão, e aí vai desenvolvendo. Porque querer olhar para a questão e bate pronto se está certo ou errado, vai dar ruim. Identifica uma parte e aí vamos desenrolando, beleza? Vamos continuar fazendo. Acompanha comigo a próxima questão na tela. A descentralização administrativa ocorre quando se distribuem competências materiais entre unidades administrativas dotadas de personalidades jurídicas distintas. Correto? Na descentralização a gente passa para outra pessoa. Pode ser pessoa jurídica aqui da indireta, poderia ser para um particular, mas na descentralização é para outra pessoa. Questão correta. A diferença preponderante entre os institutos da descentralização e da desconcentração é que, no primeiro, há a ruptura do vínculo hierárquico e no segundo, esse vínculo permanece. Vamos lá. Olha só, aqui de um lado nós temos a administração direta e aqui de outro lado nós temos a administração indireta. Ambos são pessoas jurídicas distintas, cada ente tem sua. E quando a gente divide internamente as competências do ente da indireta e a gente cria aqui os órgãos públicos, qual que é o nome disso? Ah, nesse caso é a desconcentração. Aqui na descentralização não há hierarquia ou subordinação, e aqui na desconcentração nós temos hierarquia, nós temos subordinação. Então vamos lá.
Olha só, na descentralização e na desconcentração. No primeiro, o primeiro está falando de quem? O primeiro está falando da descentralização. Nesse caso, a ruptura do vínculo hierárquico? Sim, pois na descentralização não há hierarquia, não há subordinação. E no segundo, o segundo está falando de quem? Da desconcentração. No segundo, esse vínculo permanece? Sim. Então, na desconcentração tem hierarquia e subordinação, na descentralização, não. Questão errada. Então, aqui eu fiz uma rabisqueira, mas em prova, o que você viria? Quando ela fala do primeiro, você poderia fazer assim, quer ver? O primeiro, faz uma cobrinha. O primeiro é a descentralização. E o segundo, aí faz retinho, que é a desconcentração. E no segundo, aí você compara. Na descentralização, realmente, há a ruptura do vínculo hierárquico, isso está correto. E no segundo, que é a desconcentração, o vínculo permanece. Aqui a gente tem hierarquia, tem subordinação, questão correta. Mais uma. O Congresso Nacional aprovou uma reforma administrativa proposta pelo presidente da República que reduziu o número de ministérios. Nesse contexto, o Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério da Previdência Social foram fundidos, tornando-se Ministério do Trabalho e Previdência Social. A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. A fusão do Ministério do Trabalho e Emprego com o Ministério da Previdência Social mencionada é exemplo de concentração administrativa? É um pouquinho discutido, mas a gente viu que fusão pode sim ser adotado como concentração. Questão correta. Ao outorgar determinada atribuição à pessoa não integrante de sua administração direta, o Estado serve-se da denominada desconcentração administrativa. Opa! Pessoa não integrante. Então não é desconcentração. Nesse caso é a descentralização. Lembra que a desconcentração é quando cria um órgão público. É para alguém que é da sua própria estrutura. Então, nesse caso, a questão é errada. Ela narrou aqui a descentralização e não a desconcentração. A administração direta remete à ideia de administração centralizada, ao passo que a administração indireta se relaciona à administração descentralizada. Olha que fácil, aqui a direta, aqui a indireta. Se é o serviço público prestado na própria direta, centralizada, centralização. Se é para indireta, descentralização, serviço público descentralizado ou administração descentralizada. Então, questão correta. A direta remete à centralizada e a indireta à descentralizada. Show de bola, questão correta. Muito bem, pode vir aqui para mim. Viu como não tem segredo? Só que esse é um tópico que se você chegar sabendo mais ou menos em prova, é pior. Deixa 2 pontos na conta do capiroto ali, porque vai perder a questão, vai errar e 2 pontos a menos. Não pode. Tem que chegar firme. É um tópico pequenininho, é um tópico curtinho, que cai muito em prova e note que ele é recheado de pegadinhas. Tem muitas coisinhas ali para levar a galera a erro. Mas chega fiado, chega bem, que esse aqui é algo que tem uma chance enorme de você encontrar ainda e que vai fazer uma diferença na tua aprovação. Valeu? Grande abraço, até a próxima aula.